Então, boa noite. Eu vou explicar sobre o material didático, né, que foi requisitado pela professora Carla na disciplina de Comunicação e Produção de Materiais Didáticos Contextualizados para a Educação do Campo. Né? Então, a atividade 3, ela pediu para a gente construir, né, um material didático fazendo essa contextualização para a educação do campo, né? E aí, o nosso trabalho ele foi realizado por mim, Raquel Bezerra, pelo de Assis e pela Islândia. E aí ela pede que a gente fale um pouco sobre a justificativa, né, desse trabalho, né, a importância desse material didático, qual é o objetivo, né, desse trabalho, quem são os participantes, os recursos, né, quais são os materiais utilizados para a construção e aplicação desse material, a metodologia e a contextualização, né, com a educação do campo. Bem, né, eu conversei com os meninos, né, com a Islândia de Assis, a gente conversou entre si. E aí, como a gente faz parte de um mesmo ambiente escolar, né, da EFA Dom Fragoso, a gente pensou em algum material didático que nós três pudéssemos trabalhar dentro da escola. Eu sou formada em Biologia, Islândia e de Assis, né, são mais da área das linguagens. Então, a gente pensou em produzir algum material que nós três, né, pudéssemos aplicar na escola. Né? Então, o tema que a gente escolheu foi trabalhar sobre a identidade juvenil. Então, conversando com os meninos, a gente pensou em um tema, né, e a gente escolheu trabalhar sobre a identidade juvenil, porque é um tema um pouco trabalhado, né, nas escolas, e eu acho que trazendo para a educação do campo, a gente pensa que essa discussão ela tem que ser realizada e tem que ser, eu acho que bastante discutida até, né? Para a gente, né, enquanto professor da escola do campo, entender, né, esses jovens, como esses jovens se identificam e principalmente para eles se entenderem, né, como esses jovens se identificam. Né? Então, a nossa justificativa que a gente trouxe para poder, que a gente escolheu esse tema, identidade juvenil, porque a gente acha que é um tema importante que deve ser trabalhado não somente na educação do campo, né, mas em todas as escolas que trabalham com jovens, né, com a juventude. Porque isso irá contribuir com certeza para a formação, acho que tanto profissional como pessoal desses jovens, né? E aí a gente buscou trabalhar, né, a identidade desses jovens a partir do contexto em que eles estão inseridos, né, no caso, os jovens do campo. E aí o objetivo do nosso material didático é compreender e trabalhar nessa identidade juvenil camponesa, né, já que o nosso ambiente, o nosso espaço de atuação desse material didático seria, né, em uma escola do campo. Então, os participantes seriam todos os educandos, né, tanto do primeiro como segundo e terceiro ano, porque assim a gente poderia compreender
um pouco como é que esses jovens eles chegam na escola, né, no primeiro ano, como é que eles, como é a identidade que eles trazem, né? E no terceiro ano, como é que a gente observa, né, essa transformação, se essa identidade que eles trazem no primeiro ano, ela permanece com eles, né, ou ela se modifica, né, tem alguma transformação. E aí os recursos que a gente vai utilizar, né, são textos, né, impressos, data show, notebook e alguns materiais, né, para a construção de de um modelo didático, materiais didáticos, que seria a construção de um dado, né? Então, os materiais seriam tesoura, cola, cartolina, pincel. Né? E a metodologia, né, do nosso trabalho, a gente pensou em realizar uma oficina, né? Eu acho que esse seria o nome. Uma oficina que nessa oficina a gente levaria não somente a não somente o entendimento teórico também, né? Mas algo mais palpável, né? Algo mais dinâmico para que esses alunos, eles educandos, eles possam ter interesse, né? Em estar participando desse trabalho, desse projeto. Então a gente pensou, né, em realizar uma oficina sobre a identidade camponesa, trabalhar textos e dinâmicas para estimular os jovens, né, a discutir sobre esse tema. Então a gente pensou em criar, para dar introdução a essa oficina, né, a gente pensou em criar um dado, em que esse dado, em cada lado desse dado existiria uma pergunta, né? Então seriam 6 perguntas sobre, em relação, né, à identidade desses jovens, né? Como eles se identificam com o campo, né? Como eles estão, qual é a relação deles com o campo. Então, o início da apresentação, né? No início da oficina seria uma. Então, o início dessa oficina, né, se iniciaria com a apresentação do tema, né, uma pequena introdução, porque que a gente estava falando, a gente ia fazer uma oficina sobre aquele tema, e o início seria a explicação da dinâmica, né, com o dado e as perguntas. Então, a gente faria um círculo com esses educandos e cada educando ele ia jogar esse dado, né? Então, à medida que esse dado caísse no chão, a pergunta que estaria exposta, né, para a parte de cima, ele teria que responder aquela pergunta, né? Então, esse seria o início da oficina, nessa essa dinâmica com o dado. Então, durante essa dinâmica, né, o aluno ele iria responder, né, essa pergunta, né, e eu vou já falar quais são, né, as perguntas que a gente pensou, as 6 perguntas, e aí em torno dessa pergunta a gente surgiria um diálogo, né, a gente ia instigar esse aluno a falar um pouco, né, sobre a identidade dele, né, sobre a vida dele sobre a relação dele com o campo, né, com a família, com a comunidade. Então, depois, né, dessa dinâmica com o dado, a gente apresentaria textos para eles, né, então a gente dividiria a turma em grupos, né, então depois a gente dividiria esses textos, né, com
com esses educandos, né, em cada grupo, e eles teriam que fazer a leitura desse texto e logo depois eles iam apresentar as contribuições deles, né, as percepções deles acerca da leitura desses textos. Então, em torno disso também surgiria nós, né, os monitores, apresentadores dessa oficina, a gente ia dialogando com eles, né, e entendendo as percepções desses educandos. E ao fim dessa oficina, a gente ia conversar com eles, né, sobre o momento, né, qual foi a opinião deles em relação à oficina, né, se eles gostaram da oficina, que tipo, qual a contribuição, né, a oficina trouxe para eles, né, para a construção dessa identidade deles. Qual foi a contribuição, né, que se trouxe alguma contribuição, né, para eles. Então, as perguntas são as seguintes, né, que estariam nesse dado. São 6, né? Então, a primeira seria o que significa identidade? Então, as perguntas, né? A primeira seria, uma das perguntas seria, na verdade, a primeira não, né? Porque não existe essa ordem no dado, né? À medida que eles fossem jogando, as perguntas escolhidas, né? Seriam essas, né? A primeira, o que significa identidade, né? Então a gente esse educando, né, ia ter que responder o que significa identidade para ele. A segunda seria qual é a minha relação com a comunidade, qual é a relação que a gente tentaria entender qual é a relação desses educandos com a comunidade, né? Se eles participam, né, de alguma associação na comunidade, né, de algum movimento dentro da comunidade. A terceira seria como interajo com minha família. A quarta seria qual a minha relação com a terra, né, se esse educando ele produz, né, ele trabalha com a terra, né, mas ele produz de forma ecológica, né, consciente. Então, ou ele não tem nenhuma relação com a terra, né? Assim, como vejo o meu lugar, né? Então, a gente buscaria entender como esses educandos pensam sobre o semiárido, né, sobre o Nordeste. A sexta questão seria como me vejo, né, enquanto juventude do campo. Então, a gente buscaria compreender, né, se esses educandos realmente, né, se identificam com o campo, né, se eles identificam como camponeses. Então, esse material didático ele seria aplicado em um serão, né, que acontece no período da noite, né, quando os alunos estão na escola. E aí a gente seria um momento muito oportuno, né, para a gente levar esse tema e trabalhar com esses alunos.